Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 2 de abril de 2019 e caso você esteja no canal pela primeira vez, faça sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, olha só como essa situação ela é complicada porque os governos anteriores fizeram isso com a nação brasileira. Os governos anteriores colocou toda a nação de rabo preso com os árabes e com os muçulmanos. Por que eu digo que é a Liga dos Demônios Árabes? Porque eles não conseguem viver em paz entre eles mesmos, né? E ficam chantageando todas as nações que querem manter um laço comercial com Israel, que querem apoiar Israel. E aí eu pergunto, qual que é o problema de manter relações comerciais com Israel ou qualquer tipo de relação com Israel? Israel é uma nação terrorista? Não. Mas, vergonhosamente, nós somos obrigados a ver esse tipo de informação como essa que você está vendo aqui no Estadão, né? Como se não bastasse toda a mídia brasileira dando voz aí a um grupo terrorista que se chama Hamas, certo? Isso é vergonhoso de ver uma informação como essa. Mas nós vamos aqui destrinchar a informação e colocar os pingos nos is para vocês entenderem que o Brasil está de rabo preso com os árabes, os muçulmanos, né? Como eu disse, a Liga dos Demônios. E nós não devemos ter medo desse pessoal aí, em sua grande maioria chantagista, racista, preconceituoso, que carrega o ódio no coração contra Israel e qualquer outra nação que pretenda manter relações comerciais, qualquer relações comerciais e qualquer outro tipo de relação, né, que favoreça ambos os lados, tanto Israel ou qualquer outra nação. Agora que você tem que entender, de uma vez por todas, se você votou no PT, se você ainda carrega qualquer tipo de sentimento no seu coração em relação ao movimento de esquerda, entenda que esse pessoal, eles não querem promover o crescimento. Não, esse pessoal está unido em manter um conjunto autoritário. Assim como funciona em sua grande maioria nos países do Oriente Médio, os países árabes, assim como funciona na Rússia, na China, eles têm essa intenção de implementar um governo autoritário, certo? E é exatamente um desses motivos, um dos vários motivos que existe, mas este é um dos principais movimentos e essa é a revolta, digamos assim, né? Como que é incrível. Ao mesmo tempo que é incrível, é nojento ver esse tipo de informação da imprensa brasileira dando voz a um grupo terrorista que se chama Hamas. Não é diferente da Al-Qaeda, não é diferente do Hezbollah. São todos grupos que odeiam Israel, mentem pra caramba, querem colocar diversas nações, como colocou aí o Brasil na gestão do Luladrão, da Dilma, dos governos anteriores de rabo preso, né? E agora o Bolsonaro não pode fazer qualquer visita a Israel, não pode tentar manter uma relação comercial com Israel, né? Não pode transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ora, são países independentes. E aí, diante dessas situações, você vê a canalice desse pessoal, como eles são racistas, preconceituosos, querem dominar o mundo. E se não for do jeito que eles querem, eles ameaçam. Então essa história de árabe, de muçulmano bonzinho, é tudo falácia, é tudo mentira. Porque os caras querem fazer o negócio do jeito deles. É assim que eles querem fazer. E se você fizer negócio com Israel, você está lascado, meu amigo. Você não pode fazer nada contra Israel. Como que uma nação, como que essas nações da Liga dos Demônios... Por que eu falo Liga dos Demônios? Porque os demônios, eles não conseguem viver bem entre si. Eles ficam brigando entre si. E assim é os países islâmicos, os países muçulmanos.
Existe uma briga entre eles, exatamente da mesma forma como os demônios. Brigam entre eles, não se identificam, não se dão bem. Querem um ter o poder acima do outro. E o que está acontecendo, essa visita do Bolsonaro a Jerusalém, a Israel, mostra exatamente isso. É um pessoal altamente preconceituoso, ignorante, não quer dar vez para Israel, Israel, odeia qualquer país que se aliar a Israel. Isso é intolerável. Nós não podemos admitir, a sociedade brasileira não pode admitir, certo, que esses grupos coloquem o seu poder de voz acima da soberania nacional. Nós não podemos aceitar. Quem é Hamas? É um grupo terrorista. Olha só que interessante, ao mesmo tempo que é interessante, é nojento ver esse tipo de informação. Como é que a imprensa brasileira dá voz a um grupo terrorista chamado Hamas. Hamas critica a visita de Bolsonaro a Jerusalém e pede reação de países árabes. Quem é Hamas? Hamas é um grupo, é uma organização terrorista, considerada terrorista pelos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Japão. É considerado também as suas forças militares uma organização terrorista pela Austrália. Ou será que tudo isso é ficção? Será que tudo isso é mentira? Se você fizer muitas buscas aqui pelo YouTube através desse nome Hamas, você vai identificar com toda certeza que é uma organização terrorista que propaga medo, que propaga terror, inclusive através de política. Se você não fizer, se a nação não fizer, se a nação estiver de rabo preso com essa organização política terrorista, o que eles fazem? Eles ameaçam. É exatamente o que eles estão fazendo, e a mídia brasileira está exatamente dando voz para esse pessoal. Olha só, pessoal, isso aqui é inaceitável. Me desculpem a minha revolta, mas isso daqui é inaceitável. Isso aqui eu ouvi ontem da mídia brasileira, cansei de ouvir que Hamas critica, que Hamas não sei o que contra Bolsonaro, que Hamas bibibi, bobobó. É uma vergonha. Hamas critica a visita de Bolsonaro. Em nota, vamos destrinchar a coisa aqui. Em nota, grupo palestino, olha só como é a notícia. Em nota, grupo palestino, que deveria ser, através de grupo, deveria ser terroristas, certo? Diz que viagem não ajuda a estabilidade e a segurança da região e ameaça os laços do Brasil com países árabes e muçulmanos. O Hamas, movimento palestino que controla a faixa de Gaza. Olha só que interessante como que eles colocam na informação. O movimento palestino que controla a faixa de Gaza condenou nessa segunda-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, por sinal, né, a visita do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Em nota, não pessoal, para não chorar, dá vontade de rir. Tem que rir para não chorar. Em nota, o grupo afirmou que a visita não apenas contradiz a histórica atitude do povo brasileiro de apoio à causa palestina, mas também viola leis internacionais. Isso aqui é um absurdo. Olha só, é extremamente um absurdo essa tranqueira de informação. Em nota, o grupo afirmou que a visita não apenas contradiz a histórica atitude do povo brasileiro. Pessoal, eu acho que falo como um cidadão brasileiro. Nasci no Brasil, certo? Como muitos brasileiros, e eu falo uma coisa em nome da grande maioria, mais de 90% do povo brasileiro. O povo brasileiro não tolera isso. O povo brasileiro não tolera e não aceita terrorismo. Certo? Então como é que pode? Em nota, o grupo afirmou que a visita não apenas contradiz a histórica atitude do povo brasileiro de apoio à causa palestina,
mas também viola leis internacionais. Quem mais viola leis internacionais é esse movimento terrorista que se chama Hamas. Esse que a matéria, né, e vários outros canais de informação da TV considera como um simples movimento palestino que controla a faixa de Gaza. Vai lá ver os túneis que esse pessoal fez, né? Inclusive com dinheiro que o PT enviou para o Hamas para fazer construções de túneis debaixo da terra, próximo lá a Israel, para contra-atacar, para bombardear, para lançar mísseis, para matar pessoas, para machucar pessoas. E aí nós somos obrigados a ver esse tipo de informação, né? Ah, que lindinho, ah, que bonitinho, movimento palestino que controla a faixa de Gaza. Mas ao mesmo tempo, né, ameaça de uma forma sutil. Isso é uma ameaça de forma sutil. Ah, se o Bolsonaro fizer acordo, se o governo, o atual governo brasileiro transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, vai haver consequências. Isso é o que, pessoal? O que significa isso na cabeça de vocês? Isso é chantagem. Isso se chama chantagem, se chama terrorismo intelectual. Em particular, o Hamas denuncia a visita do presidente brasileiro à cidade sagrada de Jerusalém, acompanhada do primeiro-ministro de Israel, diz o texto. O Hamas também condena. Olha só, não dá para ler, pessoal. Não dá para ler um texto desse aqui. O Hamas também condena os planos de abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. Mas isso daqui é um absurdo. Eu não falo para vocês, a imprensa brasileira está dando voz a um grupo terrorista. O Hamas, olha só que lixo que é isso aqui. O Hamas também condena os planos de abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. O que a imprensa deveria fazer? Não só o Estadão, mas todas a mídia, para não dizer outra coisa, né? Nem deveria mostrar uma situação dessa. E aí eu me pergunto, se é uma questão minha, né, um questionamento meu, e eu tenho esse direito de questionar, de opinar. Será que a grande maioria da mídia brasileira não recebe aí por trás, né, não sei, através das sombras, algum dinheirinho da Liga dos Demônios? Algum dinheirinho extra para defender esses tais movimentos? Porque não é possível. Com tanta informação, com tantas provas de que esse tal de Hamas é um movimento terrorista, com tantas provas que comprovam isso, é incapaz, meu. Sabe, não entra na cabeça um negócio desse. E aí você vai para uma outra informação, só para concluir esse raciocínio, né, na revista Fórum, publicada hoje, dia 2 de abril de 2019, deixa eu dar um carregar aqui. Beleza. Também não vou ler o texto inteiro, tá, pessoal? É só para a gente destrinchar essa mídia nojenta, essa mídia podre, certo? Que parece que tem os dois pés aí com essa liga de movimento árabe. Empresários que exportam para países árabes já estimam perdas após viagem de Bolsonaro a Israel. Olha só que hipocrisia. Levamos mais de 40 anos para conquistar o mercado dos países árabes e agora por o quê? É isso mesmo que eu estou lendo? Uma impropriedade. Podemos sofrer retaliações. Isso é o quê? Eu entendo particularmente como um terrorismo intelectual. Podemos sofrer retaliações, diz empresário da Câmara de Comércio Árabe-Palestina. Então quer dizer que ninguém pode fazer negócio com Israel, né? Se você tem algum acordo, algum negócio com um muçulmano, com um árabe, se você estiver pensando em fazer algum negócio
com Israel, você tá lascado, porque os caras vão fazer todo tipo de terrorismo intelectual com você. Entendem a gravidade da coisa? Isso daqui, pessoal, não é porque o Bolsonaro está fazendo a coisa certa. Quem fez a coisa errada foi os governos anteriores, aí do PT, do PSDB. Esses governos entregaram aí, deixaram o Brasil de rabo preso com gente que não deveria fazer acordo. Ou que pelo menos, né, fizesse algumas ressalvas nos contratos. Agora a gente é obrigado a ver esse tipo de terrorismo intelectual, esse tipo de ameaça. Podemos sofrer retaliações. Isso daqui é inaceitável. Sabe? É uma sutileza de um terrorismo intelectual que não dá para deixar de não perceber. É nojento isso. Sabe? Esse pessoal fala tanto em ser da paz, mas são os primeiros a se colocarem dentro de uma caixa repleta de ódio, repleta de um monte de coisa ruim contra todas as etnias, contra a tua liberdade. Sabe? É uma cultura que quer implementar a sua cultura do jeito que for, do jeito que der para eles implementarem, eles querem implementar. Não existe outra verdade a não ser a deles. Isso é inaceitável. Não dá. Como eu disse para vocês, o povo brasileiro não fez negócio com terroristas. O povo brasileiro, a história do povo brasileiro, não fez negócios e nunca fará negócios com o povo terrorista. Então, se vocês estão pensando por este lado, se vocês estão acreditando que o governo brasileiro ou o povo brasileiro vai abaixar a guarda para esse tipo de terrorismo intelectual, vocês estão muito enganados. Mas muito enganados mesmo. E não vai ser um dinheirinho que vai fazer com que o governo brasileiro, o povo brasileiro, deixe de fazer a coisa certa, que é apoiar Israel. Se vocês não querem que o Brasil tenha laços comerciais com Israel, aí, meu amigo, quem tem problemas de verdade, quem expõe problemas culturais, são vocês. Quem está se colocando em um contexto racista, num contexto de preconceito, são vocês. Não o outro lado, não o nosso lado. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.